bem-vindos ao canal do Professor Anderson Cruz. É com muita alegria de estar aqui com você hoje, nesse domingo, um domingo de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade. Aliás, prosperidade não é dinheiro. Engana-se que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é termos tudo o que precisamos, mas dinheiro faz parte. Se Deus te sustenta, se Deus me sustenta até o presente momento e poder estar aqui agora, isso é prosperidade. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem que eu quero te levar a conhecer mais sobre confiança, confiar. Em que realmente eu confio? Por muitas vezes, por muitos anos da minha vida, eu confiava na força do meu braço. Eu acreditava que eu podia fazer tudo. Mas não é verdade. Hoje, eu posso te dizer, confiar em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho nesses últimos tempos da minha vida, buscando essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento, sim, quero levar para todos vocês. Hoje, eu quero te dizer o seguinte e deixar a seguinte mensagem. Confie em Deus, espere no Senhor. É a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Confiar em Deus, esperar em Deus. E que o nosso Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Salvador. Por muitos anos da minha vida, a ignorância me levou à escuridão, me levou a entrar em buracos. E esses buracos eram tão escuros que somente, eu posso te dizer, quando eu comecei a conversar com Deus, buscar essa intimidade com Deus, começar a não ler simplesmente, e nem entender, mas crer na história de Jesus. Isso é fé. E eu comecei para que eu pudesse entender sobre a minha vida. O confiar em Deus é você, de fato, se entregar 100%. Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti. Mas lembre-se, quando nós confiamos em Deus, no Ser Maior, existe um processo. E geralmente, a grande maioria das pessoas não querem passar pelo processo, pelo casulo da borboleta, não querem atravessar o rio, não querem navegar em alto mar com a tempestade. E a tempestade virá. Por isso, confie em Deus. Espere no Senhor tudo que você almeja, quer, perdão, arrependimento, credibilidade, prosperidade, é em Deus. Salmos 25, versículo 1 ao versículo 5. A Ti, Senhor, eleva minha alma, em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficarão decepcionados.
Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Nessa passagem de Salmos, nós podemos compreender várias situações. Podemos entender como que funciona o nosso redor, a nossa vida, o mundo. É necessário que nós possamos entender de fato, compreender o significado das palavras, entender o sinônimo das palavras, como que é o contexto das palavras. Eu digo que se eu tivesse aprendido a ler, eu não teria passado por muitas coisas que eu passei nesses últimos 40 anos de vida. Se nós pegarmos, por exemplo, a Ti, Senhor, eleva a minha alma, ou seja, eu entrego, eu levo a minha alma a Ti, a Deus, ou seja, alma. Alma são as nossas emoções. Raiva, alegria, tristeza, ódio. Todos nós, seres humanos, vamos ter, de fato, algum tipo de sentimento. Mas qual eu vou deixar? Ou eu tenho que buscar sabedoria para que eu possa ter a gestão dessas emoções. Porque se eu deixo a raiva tomar conta de mim, eu vou ferir alguém. Se eu deixo o ódio tomar conta de mim, eu vou me ferir. Não é o outro, eu me firo. Então, quando eu elevo a minha alma a Deus, eu estou entregando toda a minha vida a Deus. Eu estou confiando a minha vida em Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Aqui, eu compreendo espiritualmente que quando eu peço a Deus, Deus, não me deixe ser humilhado, porque geralmente pessoas humilham outras pessoas por feridas emocionais. E por muito tempo da minha vida, e por algumas situações, já fui muito humilhado, mas eu não olho para isso. Eu olho para quem eu sou e eu busquei resolver a minha vida. Eu comecei a crescer espiritualmente, eu comecei a crescer emocionalmente, eu comecei a crescer empresarialmente. E é isso que me faz estar aqui hoje com você, de poder levar até você esse aprendizado. E como olhar? É mentalidade, eu tenho que expandir a mentalidade, eu tenho que querer crescer. Você tem que querer, você tem que tomar uma decisão de querer crescer. Então, ler, aqui é um livro, ele não é diferente dos outros livros. Porém, é um livro histórico, milenar, com várias traduções, versões, mas ou eu creio ou eu não creio. Mas mesmo que você não creia na Bíblia, te digo o seguinte: estude a história, veja. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ou seja, quem são os nossos inimigos? Pode ser o teu amigo, a tua amiga que está ao teu lado, pode ser o inimigo declarado e pode ser os inimigos espirituais. Enquanto o ser humano não compreender, não entender que o mundo é regido pelo mundo físico, pelo mundo espiritual e que há uma batalha gigantesca no mundo espiritual, nós vamos
sempre dar passos para trás, saindo cada vez mais da luz. Eu quero a luz, vamos para a luz. Eu tenho que começar a crescer espiritualmente. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Essa passagem, essa frase, essas palavras, vejam, sintam o peso dessas palavras. Nenhum dos que esperam em ti, ou seja, nenhum daqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus, que buscam a Deus de verdade, de coração, ficará decepcionado. Ou seja, a tempestade acontece, a vida está numa situação difícil, desafiadora, mas você pode ter certeza que jamais você ficará decepcionado quando você confiar em Deus. Tudo ao seu tempo, é no tempo de Deus. Não é pela força do meu braço, não é em pessoas, não é no conhecimento, não é na formação ou titulação que vai conseguir vencer. Não, é você realmente esperar em Deus, é você crer em Deus, é você crer no Senhor, é você crer e buscar de todo o coração. Pessoas podem ser desleais, pessoas podem estar ao teu lado, mas estão maquinando contra ti. Pessoas levantam testemunhos falsos contra ti. Pessoas falam o que está guardado no coração. E a maioria possui as suas emoções desequilibradas. Por isso, quando eu confio realmente em Deus, quando eu me entrego a Deus, quando eu espero no Senhor, eu não ficarei decepcionado. Todos os acontecimentos são processos. Processos que nos levam a crescer, nos levam a ter uma mentalidade e principalmente sabedoria, discernimento, prudência. Essas ações que são feitas de palavras, mas o que é essa sabedoria? Né? O que é essa prudência? Então, mas primeiro, para que eu entenda tudo isso, eu tenho que confiar, eu tenho que esperar no Senhor. E não é pela força do meu braço, não. Se eu espero no Senhor, eu vou esperar no Senhor. E jamais ficarei, ou jamais você ficará decepcionado ou decepcionada. Confie em Deus. Em Provérbios, ainda na questão da confiança do Senhor, capítulo 3, versículo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, confie no Senhor de todo o seu coração, confie no Senhor. Não se apoie no seu entendimento. Por muito tempo, eu me apoiava no que eu aprendi, eu me apoiava na minha formação acadêmica, nas minhas experiências profissionais e pessoais, só que eu não tinha, de fato, a compreensão divina, esse entendimento divino. E porque eu não tinha isso, eu perdi muitas coisas. Perdi amizades, sofri várias situações dentro da empresa, mas a partir que eu busquei esse entendimento, eu fui enxergando, ou seja, passo a passo, em busca dos meus objetivos. E é isso que me fortalece, e é isso que me dá esse trabalho. E como eu te digo, estar aqui é poder glorificar o nome de Deus. Em Provérbios 11, 28, diz o seguinte:
Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Ou seja, se você confia no seu dinheiro, se você confia nos seus bens materiais, se você confia na sua titulação acadêmica, se você confia no seu cargo, se você confia em pessoas, se você confia no que você tem, isso te levará a perdas, a morte, a escuridão. Por quê? Eu tenho que confiar no Senhor. E confiar no Senhor é um sentimento? Não. É uma obediência, mas principalmente fé. Somente o divino pode te abraçar, te direcionar, e Ele fala com você na sua consciência. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Eu confio tanto em Deus. Esses últimos dias eu escutei o seguinte: como que o Anderson pode falar sobre prosperidade? Essa pergunta veio porque, tranquilamente, eu posso te dizer o seguinte: quase eu quebrei a empresa por falta de sabedoria e por falta de gestão das minhas emoções. Porque eu confiava nas pessoas. Eu coloquei toda a minha confiança nessas pessoas. E eu deixei. Só que quando eu comecei a colocar confiança em Deus, as revelações começaram a acontecer. E por que eu falo de prosperidade? Prosperidade é ter tudo o que eu preciso ter. Não é dinheiro. Dinheiro faz parte. Só que quando eu trabalho a minha tríade da minha fé, essa tríade da minha fé é o que eu acredito no RD Par, que é a liberdade emocional, liberdade espiritual e liberdade financeira. Porque se eu atrasei uma conta, por exemplo, isso não diz que eu não sou próspero, mas me coloca numa lista de mal pagador. Mas a prosperidade é você ter tudo o que você precisa ter e, principalmente, se você tem a sua direção, se você confia em Deus e não importa a situação que você esteja agora nesse momento, confie em Deus. E eu confio tanto em Deus que hoje eu estou aqui com você. E essa confiança é que me dá vida, é o que me leva a olhar para frente, à busca dos meus objetivos. A mensagem de hoje: confie em Deus. E deixo para você uma oração. Senhor Deus, que essa pessoa que está assistindo, que está nos ouvindo nesse momento, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração, que o Espírito Santo possa falar, que o Espírito Santo possa tocá-la, para que possa te ouvir e te sentir, porque eu sei, Pai, que o Senhor já está ao lado dessa pessoa. Senhor, abençoa a casa, a família, tudo que essas pessoas colocarem às suas mãos, sejam prósperos. E eu declaro sobre a tua vida paz, prosperidade, fartura e abundância em todas as suas áreas da sua vida. Deixo aqui o meu grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Amém.